E aí, crianças, como vocês têm passado esses dias? Ainda sobre a Mesopotâmia, a gente tem alguns assuntos para tratar e o que vem em seguida trazido pela postura de vocês é sobre a Mesopotâmia e os seus templos, que eram na realidade os prédios administrativos também desses lugares, dessas cidades que foram se formando e crescendo cada vez mais. É onde a gente vai marcar onde primeiro surgiu as grandes civilizações na história que a gente conhece até agora, né? A partir das evidências, dos achados arqueológicos que nós dispomos. E na ciência, é curioso, né? Vocês já devem ter ouvido por aí, em alguns assuntos diferentes mesmo, que a gente em ciência não tem certeza nenhuma, ou tem muito poucas certezas. A gente sabe que a gente sabe até que se prove o contrário. Quer dizer, a gente sabe que as cidades mais antigas elas surgiram na Mesopotâmia, porque a gente não encontrou nenhuma mais antiga em nenhum outro lugar. Quando a gente encontrar, se a gente encontrar uma outra cidade mais antiga do que a Mesopotâmia numa outra região, aí a gente vai ter que repensar muitos dos nossos conceitos. Por exemplo, na nossa terceira unidade, eu acho, do primeiro bimestre, teve uma discussão que oscilou bastante nas nossas supostas verdades, desde as primeiras pesquisas, que inclusive até hoje segue com investigações refutando teses anteriores sobre a chegada do ser humano na América. A primeira teoria de dispersão do ser humano pelo planeta e chegada na América é chamada, ou das primeiras, é chamada de Clovis First, ou Clovis I, encontrada no sul dos Estados Unidos. Acreditavam que aquele tinha sido o assentamento humano mais antigo nas Américas que a gente tinha encontrado. Só que, algum tempo depois, a gente encontrou outros assentamentos humanos ainda mais antigos do que aquele do Clovis I. Então, como é possível? Entende? Quer dizer, até que se prove o contrário, até que encontremos, ou enquanto a gente não encontrar nenhuma evidência, nenhuma prova material que desminta os estudos que a gente elaborou até aqui, a gente segue com essas verdades. Então, de acordo com o que a nossa ciência, a nossa pesquisa pôde erigir e descobrir e dissertar e falar, escrever e teorizar até a data de hoje, o dia em que eu gravo para vocês é 24 de maio de 2020, até esse momento, os achados mais antigos de registros de civilizações, de grandes civilizações, estão na Mesopotâmia, ali entre os rios Tigre e Eufrates, no crescente fértil, onde hoje a gente tem a gente chama de Oriente Médio. E ali, meus queridos, tinha aquela forma de governo que eu comentei com vocês, que a gente chama de teocracia, não é? Que o líder, o principal líder, o rei ou o faraó, isso vai ser replicado no Egito também, a gente vai falar um pouco mais para frente, depois da Mesopotâmia, logo em seguida, nas próximas aulas. Então, nessa sociedade teocrática, o rei, o líder supremo, ele é tipo um deus, ele é visto e venerado como um próprio deus na Terra, ele é o responsável por fazer a comunicação entre o divino e o material, entre o eterno e o temporal. Então, muito bem, essas primeiras cidades que a gente vai datar ou localizar na Mesopotâmia, elas tinham desenvolvendo os primeiros centros urbanos com quadras residenciais, portos, pontes, muralhas, palácios, templos, canais, várias obras de infraestrutura que não surgiram da noite para o dia. Eu estava pensando esses dias, hoje mesmo, né, na realidade, antes de gravar a aula para vocês, no que eu ia falar e tal. Em alguns adendos sobre a última aula, eu queria deixar muito claro para vocês, eu vou falar ainda mais uma vez, esse negócio para vocês terem em mente de que se trata de um processo, não é uma coisa que aconteceu do dia para a noite. A gente marca, e mais ou menos ainda, tá? É uma data aproximada, que a pré-história termina mais ou menos em 4000 a.C., e aí dá início à Idade Antiga. Então, essas primeiras civilizações que a gente está falando, da Mesopotâmia, em seguida do Egito e vamos seguir mais para frente, elas já estão na Antiguidade, tá? Na Idade Antiga. O que a gente estudou de pré-história já foi no bimestre passado. Então, com o surgimento e a dispersão da escrita, que eu ainda vou falar na aula de hoje, é que a gente dá início à Idade Antiga. Mas, o que eu ia dizer é o seguinte, não é que até o dia 31 de dezembro do ano de 4001 a.C.,
toda a humanidade estava na pré-história. Ainda que já com as elaborações, com as inventividades do período neolítico, já tinham agricultura, já domesticavam animais, alguns já conheciam a roda, a metalurgia e tal. Então, no dia 31 de dezembro do ano 4001 a.C., todo mundo estava na pré-história. Aí, passou a noite, amanheceram no dia 1º de janeiro do ano 4000 a.C. e pronto, estamos na antiguidade. Ó, galera, acabou a pré-história, agora vamos para a cidade ali, que tem uns templos enormes, tem uma cidade que tem as ruas organizadinhas, tem uma nova maneira de construção, já tem códigos de leis escritos. Não. Eu quero salientar ainda mais uma vez para vocês que essas coisas são demoradas, são processos muito longos, até porque são processos longos, lentos e desiguais. Não aconteceu do mesmo jeito, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Mesmo nessa região do Tigre e do Eufrates, alguns pequenos vilarejos que datam do Neolítico, desde muito tempo antes da passagem para a Idade Antiga, já tinham se assentado lá. E eles já faziam suas plantações, já criavam seus animais, já faziam cerâmica, tinham um estilo de vida quase urbano, ou urbano, naquela mesma região. Então, qual que é a grande diferença para a Idade Antiga? Aqui que a gente vai começar a marcar essas diferenças que vão caracterizar essa ruptura, essa mudança de eras. Então, muito bem, nós temos algumas grandes cidades entre o Tigre e o Eufrates aí, e nessas cidades nós temos os zigurates, que são os palácios e os templos, que, bom, numa sociedade teocrática, na qual o rei é visto como um próprio Deus, então o palácio e o templo, eles geralmente estão ligados, eles são a mesma coisa, são o mesmo prédio que tem função política e religiosa. Nesse lugar e na sociedade é onde a gente conhece o primeiro tipo de escrita que surgiu. Na verdade, é o primeiro tipo de escrita bem elaborada, funcional e duradoura. Porque desde muito tempo antes, desde 8000 a.C., desde o Neolítico, nós temos evidências, nós temos achados arqueológicos que sugerem maneiras pelas quais o ser humano tentou passar uma mensagem a um outro, que, no limite, é disso que se trata a escrita, né? Através de umas pedrinhas com formatos diferentes para marcar um tipo de quantidade ou uma determinada informação, mas era muito impreciso. As sociedades mesopotâmicas, então, foram as primeiras a desenvolver um sistema de escrito melhor elaborado, funcional e duradouro, que permaneceu, que se estabeleceu e foi passado pelas gerações adiante, né? Que a gente vai chamar de escrita cuneiforme. Por que tem esse nome? Escrita cuneiforme é porque os símbolos que eram gravados têm formato de cunha. O que é uma cunha? É um negócio de madeira que você põe entre duas superfícies para separá-las. Eu conheci primeiro cunha da enxada, que é um pedacinho de madeira que vai entre o cabo da enxada na ponta, ele é fendido. Então ele é o círculo assim e tem uma fenda no meio. Aí a cunha você põe no meio dela, para ela meio que expandir e o ferro da enxada não soltar. Eu vou ver se eu encontro imagens de cunhas e ponho aqui para vocês verem. Mas então a cunha, escrito cuneiforme. Cunha era um negocinho, esse coisinho que eles usavam para marcar os símbolos que eles faziam, né? A escrita deles. Foi uma criação lenta, gradual, desigual, passou por várias adaptações e transformações, teve inclusive fases diferentes sobre as quais a gente já vai falar. E qual que era o objetivo da escrita? A escrita surgiu para quê? Qual que era o propósito dela? As coisas não surgem do nada, elas partem de uma necessidade premente. Qual que era a necessidade que originou ou deu razão à escrita?
Tinha o objetivo de controlar a produção, a coleta de impostos, o balanço financeiro dos impérios, o que estava entrando, o que estava saindo, o que eles estavam gastando, o que eles estavam produzindo ou lucrando, para localizar determinados locais estratégicos. A escrita e a leitura, muito embora a gente fala que a pré-história deu lugar à antiguidade, quando a escrita foi inventada e popularizada, nesse primeiro momento a escrita está restrita aos cargos mais altos da hierarquia da época, às camadas mais elevadas da sociedade, os reis e sacerdotes, só, e os altos funcionários do Estado, os escribas. A princípio, eu falei que era um processo lento e desigual, né? Teve várias fases e transformações. A princípio era uma linguagem pictográfica que usava símbolos, imagens, desenhos para denotar alguma coisa. E era muito trabalhoso e a linguagem ficava meio amarrada, muito limitada por essa escrita. Fora a dificuldade e a demora para produzi-la. Se eu fosse falar de que tem um leão na beira do rio tal, eu vou fazer o desenho de um leão, desenhar o rio e fazer algum tipo de simbologia ou de desenho que especifique qual é o rio do qual eu estou falando. Ou eu vou dizer que um determinado tipo de peixe é perigoso para pescar em determinada época do ano. Como que eu vou passar essa mensagem através de desenhos? Ou se eu vou falar de uma pessoa específica ou outra, enfim, tem uma série de limitações impostas a esse tipo de escrita pictográfica. Mas foi a maneira como ela surgiu. A escrita surgiu como pictográfica e depois adquiriu um caráter de escrita ou de linguagem fonética. Os símbolos não mais denotavam coisas do mundo real específicas. A nossa escrita denotaria os sons que a gente emite. Por exemplo, a nossa escrita que a gente usa hoje em dia é uma linguagem fonética, porque a gente não tem uma letra no nosso alfabeto que quer dizer peixe. A gente não tem uma letra no alfabeto que quer dizer cabeça. Não tem uma letra no alfabeto que diz cadeira ou parede. Nós temos as letras que produzem os sons que a gente usa para verbalizar essas ideias. Então, se eu tenho um alfabeto, uma linguagem fonética, eu tenho uma gama de oportunidades, de possibilidades muito maior de articular esses sons e formar as palavras que eu quiser e dizer o que eu quiser. Então, eu tenho uma amplitude, um alcance muito maior. E a maneira como essa escrita fonética foi elaborada, ela é de muito mais fácil grafia também. Tem na apostila de vocês algumas imagens da escrita pictográfica e da escrita fonética para vocês verem as diferenças. Eu vou procurar, se eu encontrar alguma coisa interessante eu ponho aqui na tela para vocês verem também. E a gente tem um importante uso da linguagem com um rei em particular da Babilônia. Nessa época ele governou entre 1792 e 1750 a.C., ele ficou no poder por 42 anos. E por que a gente fala dele, o Hammurabi? A gente conhece o Hammurabi pelo Código de Hammurabi. Muito embora ele tenha feito muitas outras coisas notáveis no seu período de governo, mas ele ficou para a posteridade principalmente pelo Código de Hammurabi. E o que é isto? Ele concebeu o Código de Hammurabi, que é o mais antigo conjunto de leis escrito já encontrado. A gente tem outros conjuntos de leis escritas em outros lugares, só que em outras épocas. O primeiro, mais antigo que a gente achou, foi na Mesopotâmia, esse Código de Hammurabi. Que dizia o quê? O que era o Código de Hammurabi? A gente fala código, mas não é código de tipo segredo, não é nenhuma senha, nenhum código para se decifrar. É um conjunto, tá? Um conjunto de leis punitivas. Era uma lista das punições que poderiam haver caso as pessoas cometessem crimes. Porque até então não tinha uma lei escrita. Então a justiça se fazia com base em tradições, no que as pessoas acreditavam que era correto ou errado, e não tinha nenhum tipo de histórico escrito para recorrer a um caso anterior, para ver como solucioná-lo e aplicar a justiça atualmente ou de maneira igual para todas as pessoas em todas as épocas.
Não tinha isso. Como que era também esse código de leis escritas? A gente não... Quer dizer, na nossa concepção ocidental hoje, moderna, contemporânea, a gente não vai dizer que era o sistema mais justo e igualitário possível. É que a gente vai chamar de lei de talião. Lei do talião. É o famoso olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi teve, então, a função de unificar o sistema de punição e impedir que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos. Agora elas estão amparadas por um código de lei. Se alguém comete um crime, a punição por esse crime está determinada por esse código de lei, que foi promulgado pelo rei, então tem que ser seguido. Dessa maneira, ele evita um descompasso entre a vingança e a justiça. Essa justiça feita com as próprias mãos pelas pessoas até então, que não tinham um código de leis para seguir, geralmente no intuito de corrigir um erro, uma maldade que foi feita, um crime que foi cometido por uma pessoa, os outros tinham a tendência, ou existe a tendência humana, de pesar nessa punição, talvez até além da medida. Então, tinha um problema em misturar a vingança pessoal com a execução da justiça. E o Locke vai falar muito disso, John Locke, no contratualismo dele, lá mais para frente, se você estudar das teorias contratualistas e do contrato social dele, que ele pensa numa determinada condição de natureza do ser humano e a gente pode encaixar nesse momento aí. Então é com essa razão que surge essas leis do Hammurabi, do Código de Hammurabi. Só que eu falei que elas não eram as mais justas possíveis, né? As penalidades elas não eram iguais para todas as pessoas. Ela variava de acordo com a hierarquia social. Eu falei para vocês que é uma sociedade estamental hierarquizada, tem os mais ricos, os mais poderosos, e aí vai decaindo nessa pirâmide social. Tem os servos, tem os camponeses, tem escravos que não tem nenhum tipo de direito político, nenhum tipo de liberdade. Tem os escribas e sacerdotes que são muito mais elevados, tem os que são os altos funcionários públicos, tem o próprio rei, a sua família, a corte, a nobreza, né? Então, se um sacerdote comete um crime e um escravo comete o mesmo crime, eles fazem exatamente a mesma coisa, a punição dos dois vai ser muito diferente. A punição para o escravo é muito mais pesada do que para o sacerdote, porque ele é de uma estirpe mais elevada, ele é de uma classe social mais elevada. Por exemplo, tem alguns artigos que a apostila de vocês salienta, ele traz transcrito aqui. Eu vou ler para vocês. Artigo 196. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Quer dizer, se eu arranquei o olho de alguém vai ter que arrancar meu olho. E aí a justiça será feita. É quase literal esse negócio, olho por olho, dente por dente. Você cometeu um crime, você será punido de acordo com o crime que você cometeu. Mas como que começa essa disparidade entre classes sociais? Artigo 199. Se ele arranca o olho de um escravo alheio ou quebra um osso ao escravo alheio, deverá pagar a metade do seu preço. Se eu, que sou um homem de classe elevada, eu arranco o olho do escravo de uma outra pessoa ou quebro um osso do escravo de outra pessoa, eu tenho que pagar a metade do preço que vale aquele escravo. Quer dizer, não vão arrancar meu olho nem quebrar um osso meu. Não vão me agredir, não vão atentar contra a minha integridade física. Eu simplesmente vou ter que pagar pelo dano que eu fiz ao escravo da outra pessoa, como se fosse um objeto, tipo assim, uma mesa, sabe? Eu fui na sua casa e fiquei bravo e peguei uma marreta e arrebentei sua mesa, quebrei sua mesa. Eu vou ter que pagar por ela. Aqui, o escravo era visto dessa maneira, como um objeto. Se eu quebrei, se eu danifiquei o seu escravo, eu vou pagar metade do preço dele. Não todo, pagar metade. E continua, artigo 200. Se alguém parte os dentes de um outro de igual condição, deverá ter partido os seus dentes. Aí sim, se você comete um crime contra alguém da sua mesma classe social, aí a sua punição é igual ao crime que você cometeu. Artigo 201. Se ele partir os dentes de um liberto, deverá pagar um terço de mina, que é um valor,
Quer dizer, se eu agredir uma pessoa que não é escrava, eu vou ter que pagar uma determinada quantia em dinheiro para ele. Artigo 202. Se alguém espanca um outro mais elevado do que ele, deverá ser espancado em público 60 vezes com chicote de couro de boi. Percebe? Então, a punição ela é muito mais pesada para quem é mais fraco e muito mais branda para quem é mais forte ou está nas camadas mais elevadas dessa sociedade. E aí então, meus queridos, agora eu já vou começar a mandar lição para vocês. Já acabou as férias, já passou o feriado de segunda-feira, quer dizer, uma série de feriados aí. Qualquer maneira vocês continuam em casa, mas enfim, lição, já tem lição para fazer. Vocês vão fazer a atividadezinha do jogo rápido, da página 431, exercícios 1, 2 e 3. Vão fazer o jogo rápido da página 434, exercícios 1 e 2. E vão fazer também as atividades da página 439, exercícios 1 a 6. O 7 não precisa ainda. Se quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada. Ele é divertidinho, é para desenhar e tal. Mas não precisa, não vou cobrar ainda. E é isso, tá? Em seguida a gente vai falar do Egito. Então, a mais antiga de todas, as civilizações mais antigas que a gente encontrou até agora, estão na região da Mesopotâmia. Em seguida a gente vai ver o Egito. Até lá!